Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Leonardo, eu sou o vice-presidente do Talentos 10 Futebol Clube. Estou aqui para apresentar a história do Talentos 10. O Talentos 10, ele foi fundado em 1997 com o seu Jorge, a primeira equipe que ele desenvolveu. Na verdade, o torneio 1º de maio é uma tradição no bairro, foi desenvolvida através de campeonatos, reuniões da comunidade, e nesse dia o campo tinha passado por uma reforma, mais ou menos aí uns 5 anos, e essa daí foi a primeira equipe que jogou, depois da reforma do estádio, do José Specht Filho, no campo da Vila Dutra, Vila Curuçá antigamente. O seu Jorge, ele começou a desenvolver o trabalho com um projeto social. Ele já era aposentado, aposentou com 39 anos pela rede ferroviária, e ele começou a desenvolver o trabalho na escolinha da Vila Dutra com o professor Valeriano no início, Depois ele começou a desenvolver sozinho. E através daí, ele tirou muitas crianças das ruas, E inclusive eu, sou o filho dele, e o goleiro Giovani, que hoje se encontra no Atlético Mineiro, disputando o Campeonato da Libertadores. O Talentos 10 surgiu na década de 70, com o senhor Aristides Modesto Orlandi, que inclusive é o meu avô, sogro do seu Jorge. Você pode ver nas fotos que está seu Jorge e seu Aristides desenvolvendo o trabalho na Vila Curuçá. O senhor Aristides, ele tinha um problema na perna, era um câncer benigno, e esse câncer fazia ele andar com dificuldade, andar mancando. Mas mesmo assim ele desenvolveu o trabalho lá na Vila Dutra, no time amador, que era o Ferroviário, na época, e na equipe de garotos. E eles desenvolviam juntos o trabalho. Na verdade, quando teve a complicação do câncer do Sr. Aristides, teve que amputar a perna. Isso daí ocasionou gravidade, o câncer começou a desenvolver em outros órgãos, acabou indo para o pulmão. Ele estava um certo tempo debilitado, e através de muitas dificuldades, ele não conseguiu voltar no campo depois da reforma. E aí um dia surgiu esse câncer, já tinha ido para o pulmão e já estava com uma situação agravada, Mesmo assim ele pediu para o seu Jorge, para ver como que ficou a reforma, que o sonho dele era que o campo da Vila Dutra se tornasse gramado. Ele levou o Sr. Aristides lá e ele ficou muito emocionado de ver o campo, que começou com o campo de terra, se tornar um campo gramado, do sonho que ele pensava. Mas, na verdade, o Talento 10 ela é uma homenagem ao Rei Pelé. Por quê? Porque nesse mesmo campo que desenvolveu o Sr. Aristides e o seu Jorge, o Rei Pelé, ele fala na biografia dele sobre o São Paulinho de Curuçá, que era um time de amador na época. E tem várias histórias no bairro, onde que praticamente minha família inteira morou lá, e tem relatos lá de antigos, das histórias do Rei Pelé. Ele fala isso na biografia dele. E o seu Jorge, que é o fundador do Talentos 10, o nome Talentos surgiu a respeito que o seu Jorge ia na Ponte Preta, levava muitos atletas sim para ser revelado na ponte, e quando ele chegava lá, tinha um professor Admilson que chegava e falava: aí, chegou o caça-talentos. E quando ele fosse montar uma escolinha, ele ia colocar talentos. E o 10, seu Jorge, pensando na homenagem do Rei Pelé, ele colocou o número 10. Então, por isso que é Talentos 10, E o número 10 é onde que o rei fez toda a sua história. Inclusive, o Rei Pelé, ele sabe da história do Talentos 10, que é uma homenagem a ele. A gente manda e-mails para ele falando sobre o crescimento do Talentos 10, que é ainda um projeto, tem um projeto social, que é a categoria de base,
E também tem agora o clube profissional Talentos 10 Futebol Clube. O Talentos 10, através de todos esses anos, teve muitas conquistas a respeito da categoria, desenvolvimento da categoria de base aqui em Bauru. Nos campeonatos municipais, regionais, estaduais, aí estão algumas fotos dos eventos, dos títulos que a gente conquistou. A gente foi campeão no ano retrasado de todas as categorias, do Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, campeão regional, campeão estadual, terceiro lugar do estado. E graças a Deus a gente desenvolveu um bom trabalho e hoje se encontra o Talentos 10 como clube profissional. Como que foi realizado o projeto, né? Então, o que a gente desenvolveu? Então, a escolinha iniciante, que é o projeto lá da Vila Dutra, a gente captava os jogadores de qualidade que a gente desenvolvia lá e trazia para o centro de formação, que é na Hípica de Bauru, né? E através daí a gente começou a desenvolver um trabalho de formação de base. Então a gente selecionava, também tinha muitas avaliações semanais, né, de atletas, onde a gente colocava os atletas para treinamento de alto rendimento e através daí a gente selecionava aqueles atletas que tinham qualidade para a gente estar encaixando em alguns clubes parceiros que a gente trabalha. Parcerias. Através do nosso trabalho, ao longo desses anos, a gente conseguiu fazer várias parcerias nesse longo de tempo. Em Noroeste, né, de 2005 a 2009, de 2011 a 2012. A Red Bull, a gente foi núcleo da Red Bull, era 12 núcleos do Brasil todo. E a gente era um núcleo, eles davam uma ajuda de custo, mais material esportivo, bola, colete, uniforme de jogo. E projeto São Paulo, né, 2015, no ano passado, onde o São Paulo cedeu material de jogo, material de treino, abrigo, muitas outras coisas para o Talentos 10 desenvolver o trabalho e levar as qualidades que a gente tem para o São Paulo. Revelações. Através desse trabalho, a gente conseguiu fazer vários parceiros. Atualmente são 150 jogadores em clubes profissionais que saíram do nosso projeto. Em destaque, né, tem esses atletas que estão nos clubes grandes, né, que é o Marquinho, o Guilherme Piracicaba, seleção brasileira, David no Santos, Giovanni no Santos, Thiaguinho no São Paulo, Cadu no São Paulo, Danilinho, João, Juan, Pedro no Palmeiras. O Chico teve passagem entre 10 a 12 anos com a gente, né? O França também teve passagem com a gente. E o goleiro Giovanni, do Atlético Mineiro, que está disputando o Campeonato da Libertadores de 2016. O Giovanni, inclusive, foi campeão em 2012 pelo Atlético Mineiro. E eu vou passar uma reportagem para vocês que a TV Record fez falando sobre o título dele. Estádio lotado, final de campeonato. Esse é o desejo de todo jogador, mas em dia de decisão, apenas os melhores entram em campo. Giovanni Aparecido dos Santos, 25 anos. Profissão, goleiro. Ele foi revelado nas categorias de base do Marília, um clube do interior paulista. Jogou na Ponte Preta, no Grêmio Prudente e em 2011 foi anunciado como reforço do Clube Atlético Mineiro. Reserva a goleiro titular do Clube Atlético Mineiro. Giovanni fez um pacto com Deus e hoje se tornou um campeão. Isso mesmo, campeão mineiro de 2012. No jogo decisivo, Giovanni fez bonito. Defendeu e não sofreu nenhum gol. Ao perguntá-lo sobre o sentimento de um vencedor, ele declara felicidade e conta o segredo do sucesso. Acho que é muito gratificante.
Glorificado seja o nome de Deus, porque Ele me proporcionou essa coisa maravilhosa que é o primeiro título como profissional numa equipe maravilhosa como essa. Isso daí é um pacto com Deus, na nação dos vencedores, que eu fiz e graças a Deus, Deus honrou dentro de campo. Então a nação dos vencedores tem papel nisso daí? Com certeza, 100%. E o que ele conseguiu não é para qualquer um. Eu tive essa oportunidade de ouro, ser campeão invicto, né? O primeiro título como profissional. Deus me proporcionou isso, sendo campeão aqui no Atlético. Nos primeiros jogos foi alvo de crítica, mas foi fazendo o seu papel. Com defesas, boa atuação, conquistou o técnico e a torcida. Incontestável, um grande jogo. Eu acho que está todo mundo de parabéns. Cuca, Giovani como titular, fez bonito hoje? Quem? Giovani. Foi bem, deu segurança. Bem, obrigado, gente. Obrigado você que deu-nos atenção nesse momento. Esses são os nossos contatos, né? O pessoal interessado para patrocinar tanto patrocínio de verba, tanto imposto ICMS ou ISSQN, ou aqueles que queiram nos ajudar, se identificar com o projeto, esses são nossos contatos, do seu Jorge, né, presidente, pessoal, contato pessoal, meu contato, Jorge Leonardo, vice-presidente, e os contatos do clube, né, o contato comercial, tudo desenvolvido o trabalho. Obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos, um abraço.